O que é a igreja para mim? O que significa o templo religioso para mim? Esse vai ser o título do nosso vídeo hoje. Muitos dizem que o templo religioso, a igreja feita por mãos de homem, é a casa de Deus, assim como Davi falava. Só que sabemos muito bem que as sinagogas, o primeiro templo, o segundo templo, o templo de Salomão, foi criado para suportar a presença do Altíssimo. A presença de Deus tinha que ficar lá, naquele local. Após isso, com a morte e a ressurreição de Jesus, o véu foi rasgado, de cima para baixo, de baixo para cima, e sabemos que não precisamos mais de um intermediário humano ou sobrenatural para poder falarmos com Deus. O único intermediário que precisamos é Jesus Cristo, que ele é o intermediário entre homens e Deus. E ele deixou o nosso Consolador, ele deixou o Espírito Santo na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos para os discípulos, e lá receberam as orientações do Espírito Santo para saber como lidar com o Evangelho, com esse mundo, com as pessoas, com o pecado e etc. Então podemos entender que as igrejas, nos dias de hoje, foi feita para se reunir. É tanto que o apóstolo Paulo escreve diversas cartas às igrejas e os anjos das igrejas. E os anjos das igrejas não é muito mais, não é nada mais do que o pastor daquela igreja, daquele líder. É o líder da igreja, o líder de determinada igreja. E ele deixa muito claro que se reunir é importante, porque quando você se reúne, você exerce os dons espirituais. Os dons espirituais não foi feito para você se ensoberbecer, para você enriquecer. Os dons espirituais não foi feito para você se sentir o superior ou inferior ou de outro patamar. Os dons espirituais foram feitos para obra, foram feitos para o amor, foram feitos para a caridade, foram feitos para a evolução de cada pessoa. Os dons espirituais não foram feitos para sair na mídia, para ganhar ibope, para ganhar fama, para ganhar status. Os dons espirituais foram feitos para o amor. E quem fez os dons espirituais foi Deus, que na descida do seu Espírito Santo em Atos dos Apóstolos manifestou os dons espirituais para que cada um ajudasse ao seu próximo, ao seu irmão, na finalidade de exercer o evangelismo, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nesse vídeo, eu não vou me prolongar muito. O título desse vídeo, vale a pena? O que eu acho de ir à igreja? O que eu acho da igreja templo, feito por mãos de homens? O que eu acho é simples. A congregação, a igreja, o templo, foi feito para reunião. Se você quer se reunir com seus irmãos, você pode se reunir em qualquer lugar. Mas há lugares específicos, porque nem todo mundo tem uma casa grande, abrangente, para que possa comportar todos os integrantes, todos os irmãos da igreja. Nem todo mundo tem um espaço imenso para poder fazer um culto, para poder fazer uma reunião. E na igreja não é diferente disso. Nós se reunirmos lá para poder cultuar a Deus e para poder manifestar os dons espirituais que Deus nos deu. Cada um tem o seu dom espiritual. Cada um manifesta o seu dom espiritual assim como concebeu, como recebeu do Espírito Santo. Então a igreja não é lugar de palco, a igreja não é lugar de soberba, não é lugar de aplausos a homens. A igreja é lugar de amor, é lugar de acolhimento, é lugar de hospitalidade, é lugar de exercermos o maior dom que já recebemos, o amor. Se você ama o seu irmão, você não quer o ver caído. Se você ama o seu irmão, você não quer vê-lo abatido, angustiado, quebrado, falido, com o psicológico abalado, entregue à pobreza, à desgraça. Se você ama o seu irmão, você vai fazer de tudo para ajudá-lo. Esse é o maior dom que a igreja exerce. Se a igreja não exerce esse dom, então não adianta ir à igreja. Se você perguntar para mim, vale a pena ir à igreja? Eu vou falar, se há amor na igreja, vale a pena ir. Se há empatia na igreja, vale a pena ir. Se os irmãos se doam
para cada um dos seus irmãos, para crescimento, evolução da obra, vale a pena ir. No entanto, se há facções, se há brigas, se há contendas, se há pessoas querendo ser maior do que a outra, se há pessoas querendo ser mais importante que a outra pessoa, não vale a pena ir à igreja. Porque ali não é lugar de paz. Ali não é lugar de amor. Mas sim, é lugar de competição. E lugar de competição não concerne, não tem a ver com o que Deus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você está na igreja, que quem tem mais dinheiro consegue oportunidade, quem tem mais dinheiro, quem tem um dízimo alto, né, consegue se diferenciar dos outros irmãos, se ele tem um tratamento diferente, se ele tem um tratamento que os outros irmãos mais pobres, mais humildes não têm. Se esse irmão que tem mais dinheiro, ele faz um monte de besteira e é acoitado pelo pastor, é acoitado pelos irmãos do oba-oba da igreja, se passa uma mãozinha na cabeça dele e o trata como especial, e os humildes, eles menosprezam, não dão oportunidade, não ajudam a crescer, não ajudam a evoluir. Se o irmão que é humilde, ele peca, ele erra, alguma pessoa já logo o critica, já logo o ofende, já quer pisar em cima, porque esse irmão não tem dinheiro, esse irmão não tem capital, esse irmão não tem dízimo. A casa do Senhor, entre aspas, já virou comércio há muito tempo. Quem tem mais tem um poder de fala. Quem tem mais tem um poder de amizade. Tem um poder de poder pecar. Tem um licenciamento, tem a licença poética, tem a licença para poder pecar, para poder fazer o que for. Mas quem é humilde no primeiro erro já é pisado, já é humilhado, já é batido. Assim como Jesus ficou irado, que eles estavam fazendo a casa de Deus de comércio. Hoje em dia, a igreja virou um grande comércio. Fala-se tanto dessa passagem, mas eles inventam um monte de cantina na igreja. Fala que é para ajudar a igreja. Eles inventam um monte de mercado dentro da igreja. E a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para orar, para ajudar o irmão, para se reunir. Mas o que eles fazem? Eles começam a levantar, começam a exaltar pessoas que não era para exaltar. Começam a bajular pessoas que têm dinheiro. Começam a dar oportunidade para pessoas que têm poder financeiro. E quando você vê uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem dinheiro, ela fica lá no último banco, sem um poder de fala, sem um poder de reação. Se você reage a alguma coisa, você é rebelde. Se o pobre reage a alguma coisa que ele não gosta, que ele não acha certo, e se demore, não é nem bíblico. O pastor fala algo que não é bíblico, pela própria interpretação dele. Se aquele irmão humilde indagar, perguntar, como os crentes de Bereia, ele é pisado. Ele é pisado, porque ele não tem poder de fala. Agora, esse que tem uma grande capital, talvez se ele falar alguma coisa, as pessoas levem até em consideração. Então, para fechar esse vídeo, o que é a casa de Deus? A casa de Deus somos eu e você. A casa de Deus não é mais feita por mãos de homens, não é mais quatro paredes. A casa de Deus não é mais um lugar específico. A casa de Deus é isso aqui, ó. A casa de Deus são os nossos corpos. A casa de Deus são as nossas vidas. São as nossas almas. Então, fique com essa palavra. A casa de Deus não é um lugar específico onde o pastor determinou que seja. Não é aquele CNPJ que fica lá, que paga imposto, etc. A casa de Deus somos nós.